Muitos atores, ao se juntarem à produção de um filme, trazem consigo algum tipo de bônus relacionado à sua persona. Por exemplo, qualquer filme com Kevin Costner imediatamente se torna melhor do que qualquer filme sem Kevin Costner. Já o talentoso ator Jai Courtney, com sua mera aparição em cena, garante o fracasso de bilheteria de qualquer produção. A chegada de Sylvester Stallone ao set de filmagem, por sua vez, eleva ao máximo o número de problemas que surgem durante as filmagens. Por isso, os produtores, querendo se desafiar, frequentemente convidavam Stallone para seus filmes. Com ele, era impossível ficar entediado. Às vezes, nem era preciso chamá-lo. Ele simplesmente aparecia, só porque podia. Nos tempos de sua juventude turbulenta, Stallone passou como um rolo compressor por muitos filmes. E hoje, quero relembrar um desses projetos, onde Sylvester aprimorou suas habilidades de gerenciamento. Vamos lá! A série de filmes sobre John Rambo pode competir em popularidade com muitas outras franquias. Seu auge foi nos anos 80, quando as aventuras do bravo rapaz americano dominavam as bilheterias com consistência. A franquia começou em 1982, com Rambo Programado para Matar. Naquela época, Sylvester Stallone já era um ator famoso, mas sua sorte na bilheteria era instável. A série Rocky fazia sucesso nos cinemas, mas quase todos os outros filmes em que ele estrelava fracassavam. E Stallone, na verdade, tinha receio de se envolver com Rambo e, inicialmente, recusou a oferta dos produtores. E ele não foi o único. Metade de Hollywood torceu o nariz para Rambo. Alguns, como Robert De Niro, recusaram porque já haviam interpretado papéis semelhantes. Outros, como Michael Douglas, achavam que a ideia do filme estava fadada ao fracasso desde o início. Apenas Al Pacino e Dustin Hoffman não rejeitaram a proposta de imediato. No entanto, Pacino queria adicionar mais problemas psicológicos ao personagem veterano do Vietnã, enquanto Hoffman, que analisou o projeto junto com o diretor Mike Nichols, queria remover completamente os elementos de ação do filme. Essas ideias não agradaram nem aos produtores nem ao estúdio. Então, Pacino e Hoffman foram dispensados. Quando já não havia mais candidatos, os produtores voltaram para Stallone. O roteiro existente, baseado no romance First Blood, de David Morrell, foi imediatamente rejeitado por Stallone, que pediu uma reescrita. Dizem que Sylvester descartou 26 versões diferentes do roteiro antes de finalmente aprovar uma. Foi o 27º roteiro que o impressionou, escrito pelo próprio Stallone. Hoje isso pode parecer engraçado, mas quando o filme foi finalmente gravado, ninguém que assistiu ao corte inicial gostou do resultado. Dizem que Stallone ficou tão frustrado com o que viu que ofereceu aos produtores para comprar o filme e queimá-lo imediatamente. Em troca, ele prometeu devolver o dinheiro que havia sido investido na produção. Essa versão do filme tinha 3 horas de duração. Mais tarde, ele foi drasticamente reduzido, e a versão final que chegou aos cinemas tinha apenas 1h30. Foram cortadas quase todas as cenas de angústia do protagonista e muitos flashbacks. Mas há uma cena removida que realmente faz falta. O filme originalmente incluía uma conversa que esclarecia por que o xerife Teasle estava tão hostil com o personagem de Stallone. No livro, Teasle era veterano da Guerra da Coreia e ressentia os veteranos do Vietnã por receberem tanta atenção, enquanto os veteranos da Guerra da Coreia eram frequentemente esquecidos. Contudo, há uma pequena referência a isso no filme. Em uma das cenas, quando o xerife está sentado em seu escritório, é possível ver atrás dele uma vitrine com medalhas, incluindo a Estrela de Prata e o Coração Púrpuro, que ele recebeu por seu serviço na Guerra da Coreia. Ao chegar aos cinemas, Rambo Programado para Matar manteve a liderança nas bilheterias americanas por 3 semanas consecutivas. Com um orçamento de 15 milhões de dólares, o filme arrecadou 125 milhões mundialmente. Sylvester Stallone conquistou mais um grande sucesso, que ele posteriormente transformaria em uma franquia. Quando começou a trabalhar no segundo filme de Rambo, Stallone já era a maior superestrela de Hollywood. Com a sequência, ele podia fazer o que quisesse e ninguém interferia nisso. O orçamento não foi um problema.
Se nos anos 90, os recordes de orçamento foram estabelecidos por Arnold Schwarzenegger, com O Exterminador do Futuro e True Lies, nos anos 80, os filmes mais caros eram os de Stallone. A sequência de Rambo custou 44 milhões de dólares. Para comparação, Star Wars: O Retorno de Jedi, lançado na mesma época, teve um orçamento de apenas 32 milhões. Até Duna, com seu orçamento inflado de 40 milhões, parecia modesta ao lado de Rambo 2. O roteiro da continuação também foi escrito por Stallone. Ou melhor, foi originalmente escrito por James Cameron, mas Sylvester não gostou e fez várias alterações. Cameron afirma que a única coisa que sobrou do seu roteiro foram as cenas de ação. No roteiro original, não havia qualquer conotação política, mas Stallone decidiu focar o filme no confronto contra os comunistas. A versão de Cameron dividia o tempo de tela entre o personagem de Stallone e seu parceiro, que em determinado momento deveria ser interpretado por John Travolta. Rumores dizem que Stallone não gostou do fato de que esse parceiro era um personagem cômico que roubava muito a cena. Como resultado, ele cortou esse personagem do filme e o substituiu parcialmente por um prisioneiro. O diretor James Cameron recebeu o Framboesa de Ouro de pior roteiro por Rambo 2. Só mais tarde ficou claro que quase nada do seu roteiro original foi mantido. Em 1985, Cameron ainda era um diretor iniciante, conhecido apenas por O Exterminador do Futuro e por um terror de baixo orçamento Piranha 2. Então ninguém prestou atenção às suas reclamações. No roteiro original de Cameron, o coronel resgatava Rambo de uma clínica psiquiátrica. Stallone mudou esse detalhe e trocou a clínica por uma prisão. Anos depois, Cameron reutilizou a ideia da clínica psiquiátrica em O Exterminador do Futuro 2. Em 1985, Rambo 2 dominou as bilheterias mundiais, arrecadando 300 milhões de dólares. Logo na estreia, Stallone esmagou Na Mira dos Assassinos, que foi lançado no mesmo dia. O resultado desse confronto foi um fracasso de bilheteria para James Bond e o subsequente reboot da franquia com um novo ator. No ranking anual, Rambo 2 ficou em segundo lugar, perdendo apenas para De Volta para o Futuro. Em terceiro lugar, no mesmo ano, ficou outro filme de Stallone, Rocky IV. Foi a partir do segundo Rambo que o nome do personagem se tornou sinônimo de soldado durão, e isso aconteceu graças a Sylvester Stallone. O filme deveria se chamar Primeiro Sangue Parte 2, mas Stallone insistiu que sua segunda grande franquia levasse o nome do protagonista no título. Como o filme retratava parte dos militares americanos de forma negativa, ele perdeu o apoio do Pentágono durante a produção. Isso explica o orçamento tão alto. Os produtores afirmam que se tivessem recebido o suporte padrão das Forças Armadas, como aconteceu com Top Gun, lançado na mesma época, poderiam ter reduzido os custos em pelo menos 10 milhões de dólares. O mais irônico é que após o enorme sucesso de Rambo 2 nos cinemas americanos, o próprio Pentágono começou a usar Rambo em suas campanhas de recrutamento e transformou o personagem em um dos maiores símbolos do exército dos anos 80. Se você assistiu até aqui, provavelmente gostou do meu vídeo. Peço seu apoio ao canal com um like e uma inscrição. Após o enorme sucesso de bilheteria de Rambo 2: A Missão, o estúdio rapidamente anunciou planos para um terceiro filme. O diretor escolhido para Rambo 3 foi Russell Mulcahy, que na época era mais conhecido por Highlander, o Guerreiro Imortal. Apesar do fracasso comercial de Highlander, o filme rapidamente ganhou status icônico. Isso fez com que Mulcahy chamasse a atenção em Hollywood, e antes que outro estúdio o contratasse, ele assinou com Rambo. O roteiro inicial foi escrito por Sheldon Lettich, que mais tarde dirigiria Leão Branco e Duplo Impacto. Posteriormente, o escritor David Morrell adaptaria esse roteiro para a novelização de Rambo 3. Como de costume, Stallone não ficou satisfeito com o roteiro. No entanto, após o fracasso de Falcão, o campeão dos campeões, e o desempenho modesto de Cobra, ele tentou se controlar nos primeiros dias de filmagem e não interferir no trabalho do diretor. Depois de gravar algumas cenas em um mosteiro na Tailândia, Russell Mulcahy viajou para Israel em busca de atores russófonos para papéis secundários.
Foi após essa viagem que ele teve um desentendimento com Stallone e descobriu, da pior forma, que a vida nem sempre é justa. Segundo Stallone, o problema era que os soldados soviéticos deveriam causar medo no espectador apenas com sua presença, parecendo verdadeiros canibais. Mas ao chegar a Israel, ele descobriu que Russell Mulcahy havia escalado loiros bonitões que mais pareciam uma equipe de surfistas de elite. Stallone afirma que não temia a concorrência, mas simplesmente não conseguia acreditar que aqueles modelos poderiam representar uma ameaça real ao seu personagem. Ele expressou sua insatisfação e exigiu substituições no elenco. Quando Russell Mulcahy zombou da ideia e recusou-se a mudar os atores, Stallone levou o problema diretamente ao estúdio. Sem discutir com sua maior estrela, o estúdio pagou o salário de Mulcahy e o demitiu. Ao saber da demissão de Russell Mulcahy, o diretor de fotografia, Michael Cerasin, também abandonou o projeto. Cerasin era conhecido por seu trabalho em Asas da Liberdade e Coração Satânico, e mais tarde filmaria A Vida de David Gale e Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Seu substituto foi Ernest Day, que havia sido diretor de fotografia de Passagem para a Índia, mas ele durou apenas uma semana no set, antes de ser rapidamente substituído por John Stenier, responsável pela cinematografia de Desejo de Matar 3. No lugar de Mulcahy, Stallone escolheu Peter MacDonald, que até então tinha experiência apenas como diretor de fotografia em filmes de baixo orçamento. Após se livrar de Russell Mulcahy, Stallone reescreveu o roteiro. Os soldados soviéticos ficaram mais brutais. As cenas no mosteiro foram expandidas e John Rambo ganhou um amigo local. O diretor Peter MacDonald, em uma entrevista anos depois, revelou que tentou humanizar Rambo e adicionar um pouco de humor ao personagem. No entanto, todas essas tentativas foram rejeitadas por Stallone. MacDonald ficou muito frustrado, mas nada podia fazer. Todos esses problemas de produção e mudanças resultaram em um orçamento astronômico. Em 1988, Rambo 3 tornou-se o filme mais caro da história, com um orçamento de 63 milhões de dólares. Stallone, por sua vez, recebeu um cachê recorde de 16 milhões de dólares. O lançamento de Rambo 3 nos cinemas americanos foi um desastre. O terceiro filme sobre as aventuras de John Rambo arrecadou apenas 53 milhões de dólares nos Estados Unidos, enquanto a segunda parte havia faturado 150 milhões no mercado doméstico. A bilheteria internacional salvou Rambo 3 de um fracasso total, trazendo mais 135 milhões. Entretanto, a queda de quase 50% em relação ao antecessor, somada às críticas devastadoras da imprensa e do público, enterrou os planos do estúdio para um quarto filme. Após esse fiasco, Rambo só retornaria aos cinemas em 2007. Os esboços do roteiro para um quarto filme, desenvolvidos nos anos 80, foram completamente descartados, e Stallone criou uma história totalmente nova. Rambo 3 recebeu 5 indicações ao Framboesa de Ouro, e Stallone levou o prêmio de pior ator. Richard Crenna e o diretor Peter MacDonald também foram alvos de críticas. Apesar de concordar com muitas das reclamações sobre o filme, MacDonald acredita que o grande fracasso nos Estados Unidos foi consequência da retirada das tropas soviéticas do Afeganistão, que ocorreu algumas semanas antes da estreia americana. Esse evento foi amplamente noticiado pela imprensa, tornando o filme menos relevante no momento do lançamento. Assim como aconteceu com George Cosmatos, que dirigiu Rambo 2 e Cobra, há rumores de que Peter MacDonald atuou mais como um diretor de segunda unidade, organizando a filmagem de algumas cenas, enquanto as sequências principais do filme foram dirigidas pelo próprio Stallone. A carreira de MacDonald nunca se recuperou após Rambo 3. O único filme de destaque que dirigiu posteriormente foi Legionário, estrelado por Jean-Claude Van Damme, lançado 10 anos após o terceiro Rambo. Porém, nessa época, a carreira de Van Damme já estava em declínio. E Legionário, apesar de ter um orçamento considerável, foi lançado diretamente em vídeo na maioria dos países. Para Stallone, Rambo 3 marcou um ponto de virada em sua carreira. Após esse filme, ele enfrentou 4 fracassos consecutivos, e Rocky V, assim como o terceiro Rambo, teve um desempenho decepcionante nas bilheterias
e não atendeu às expectativas do estúdio. A carreira de Stallone poderia ter desmoronado no início dos anos 90, mas em 1993, ele foi salvo por dois grandes sucessos: Risco Total e O Demolidor. Todavia, alguns anos depois, um novo fracasso estrondoso abalaria sua trajetória novamente. O juiz afundou nas bilheterias, comprometendo sua posição como astro de ação. Obrigada pela sua atenção. Inscreva-se e fique conectado.